A salvação é pela graça ou pelas obras da lei. O Concílio de Jerusalém é um marco importante na história da Igreja primitiva. Descrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, foi convocado para resolver uma questão crucial. Os gentios que se convertiam ao cristianismo deveriam seguir a lei de Moisés, incluindo a prática da circuncisão. Vamos explorar o contexto, os participantes e as decisões desse concílio. E tudo com base nas Escrituras. O contexto. Com a expansão do evangelho entre os gentios, muitos se convertiam, especialmente após a missão de Paulo e Barnabé. Atos 13 e 14. Contudo, alguns cristãos judeus de Jerusalém começaram a ensinar que os gentios precisavam ser circuncidados e obedecer à lei de Moisés para serem salvos. Atos 15, verso 1. Essa posição gerou um grande debate entre os cristãos, especialmente entre os que viam a fé em Jesus como suficiente para a salvação. O apóstolo Paulo, que havia pregado aos gentios, argumentava que a salvação era pela graça, por meio da fé, e não pelas obras da lei. Efésios 2, versos 8 e 9. O conflito era teológico, mas também cultural, já que os judeus viam a lei como central em sua identidade religiosa. Os principais participantes do concílio incluíram os apóstolos e anciãos em Jerusalém, especialmente Pedro, Tiago, irmão de Jesus, e João, que eram líderes na igreja de Jerusalém. Paulo e Barnabé, representando as igrejas onde os gentios congregavam e trazendo relatos das conversões entre os não-judeus. Os cristãos judeus, incluindo alguns do grupo dos fariseus convertidos, que defendiam a obrigatoriedade da lei para todos os cristãos. Atos 15, verso 5. O debate começou com uma apresentação das preocupações trazidas pelos cristãos judeus. Então, Pedro tomou a palavra e relembrou como Deus havia decidido que os gentios ouvissem o evangelho por meio dele, referência à conversão de Cornélio em Atos 10 e 11. Ele declarou: Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, assim como deu a nós. Atos 15, verso 8. Pedro argumentou que Deus não havia feito distinção entre judeus e gentios e que a salvação vinha pela graça, não pela observância da lei. Atos 15, versos 9 a 11. Paulo e Barnabé reforçaram isso ao relatar os sinais e milagres realizados entre os gentios como confirmação de que Deus os aceitava. Finalmente, Tiago, líder respeitado da Igreja de Jerusalém, apresentou uma decisão baseada nas Escrituras. Amós 9, versos 11 e 12, mostrando que a inclusão dos gentios era parte do plano divino. A decisão do concílio. O consenso foi que os gentios não eram obrigados a cumprir a lei de Moisés para serem salvos. Contudo, para promover a unidade entre cristãos judeus e gentios, foi decidido que os gentios deveriam evitar as seguintes práticas: comer alimentos sacrificados a ídolos, consumir sangue, comer carne de animais estrangulados e praticar imoralidade sexual. Atos 15, verso 20. Essas diretrizes eram tanto uma concessão cultural quanto uma forma de manter a paz e a comunhão entre os diferentes grupos dentro da igreja. O Concílio de Jerusalém foi essencial para definir a teologia cristã, afirmando que a salvação é pela graça e não pelas obras da lei. Ele também estabeleceu um precedente para o diálogo e a resolução de conflitos dentro da igreja. Esse evento enfatiza como a unidade na diversidade é um valor central do cristianismo, unindo pessoas de diferentes origens sob a fé em Jesus Cristo. O Concílio de Jerusalém teve consequências significativas para a igreja primitiva, moldando sua identidade, teologia e expansão. Aqui estão os principais impactos. Primeiro, inclusão dos gentios. A decisão de não exigir que os gentios seguissem a lei de Moisés, incluindo a circuncisão, abriu as portas para a inclusão de pessoas de diferentes culturas e origens. Isso permitiu que o cristianismo se expandisse além das fronteiras do judaísmo, ultrapassando fronteiras e alcançando pessoas nas mais diversas partes do mundo. Segundo, unidade na diversidade. O concílio ajudou a preservar a unidade da igreja ao resolver um conflito teológico e cultural. Ao estabelecer diretrizes claras, como evitar alimentos sacrificados a ídolos e práticas imorais, promoveu a convivência pacífica entre cristãos judeus e gentios. Atos 15, verso 20. Terceiro, separação do judaísmo. Embora o cristianismo tenha surgido no berço do judaísmo, o Concílio de Jerusalém marcou um passo importante na separação entre as duas doutrinas. A Igreja reforçou e expôs ainda mais as suas diretrizes únicas, mostrando uma identidade própria centrada na fé em Cristo, e não na observância da lei.
Agora um recado rapidinho para você que deseja trabalhar no conforto da sua casa como digital influencer e ser muito bem pago para isso. O que você acha de ter milhares de seguidores reais e ainda conseguir lucrar muito com essa profissão? Pois eu vou te apresentar um curso que foi desenvolvido para você que deseja se tornar um influencer. Você vai receber várias dicas e aprender técnicas para evoluir e superar a concorrência e, além disso, dominar as principais redes sociais. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. É claro que o seu sucesso também depende do seu nível de comprometimento e dedicação. O único lugar em que sucesso vem antes de trabalho é o dicionário. Agora vamos voltar ao conteúdo. Quarto, precedente para a resolução de conflitos. O Concílio estabeleceu um modelo para a resolução de disputas teológicas e organizacionais. Esse precedente continua a influenciar a forma como muitas igrejas lidam com questões doutrinárias até os dias de hoje. Quinto, teologia da graça. A ênfase na salvação pela graça e não pelas obras da lei tornou-se um pilar central da teologia cristã. Essa doutrina foi fundamental para a pregação de Paulo e para o desenvolvimento do cristianismo ocidental. Essas consequências não apenas moldaram a igreja primitiva, mas também tiveram um impacto duradouro no cristianismo como o conhecemos hoje. A teologia da graça é um dos pilares centrais do cristianismo, especialmente no contexto do ensino de que a salvação é um dom imerecido concedido por Deus, e não algo que pode ser alcançado por méritos humanos. Ela está profundamente enraizada nas Escrituras e foi enfatizada tanto pelos apóstolos na igreja primitiva quanto pelos reformadores no Ocidente, como Martinho Lutero. A teologia da graça. Primeiro, graça como dom gratuito de Deus. A base da teologia da graça encontra-se em passagens como Efésios 2, versos 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês. É dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Aqui, o apóstolo Paulo deixa claro que a salvação não é algo que o ser humano pode conquistar por suas ações, mas é um presente do amor e misericórdia de Deus. Segundo, graça em vez da lei. A teologia da graça representa uma mudança de paradigma da justiça pela lei de Moisés para a justiça pela fé. Paulo aborda isso em Romanos 3, versos 20 a 24, onde afirma que ninguém será justificado por obedecer à lei, mas que a justificação vem pela graça de Deus por meio de Cristo. Terceiro, graça em Cristo Jesus. A graça é mediada por Jesus Cristo, cuja vida, morte e ressurreição pagaram o preço do pecado e reconciliaram a humanidade com Deus. Romanos 5, versos 15 a 17. Em Jesus vemos a personificação da graça divina. Implicações da teologia da graça. A teologia da graça tem profundas implicações espirituais, práticas e sociais. Primeiro, humildade e gratidão. Ao compreender que a salvação é um presente merecido, o cristão é levado à humildade, reconhecendo sua total dependência de Deus. Isso também gera gratidão, pois a graça destaca o amor incondicional de Deus. Segundo, inclusividade e igualdade. A graça elimina qualquer ideia de superioridade moral ou espiritual entre os seres humanos, pois todos estão igualmente em necessidade da graça divina. Romanos 3, verso 23. Isso promove uma visão inclusiva, onde judeus e gentios, ricos e pobres, todos têm acesso a Deus por meio de Cristo. E só de Cristo. Nem atitudes, nem pessoas vivas ou mortas, nem bens materiais podem exercer o papel de mediador entre Deus e os homens, porque esse posto cabe exclusivamente a Jesus. Terceiro, liberdade cristã. Como argumentado em Gálatas 5, verso 1, a graça liberta o cristão da necessidade de cumprir regulamentos para alcançar a salvação. Essa liberdade, no entanto, não deve ser usada como desculpa para o pecado, mas para viver de acordo com a vontade de Deus em resposta ao amor recebido. Quarto, relação com boas obras. Embora a salvação seja pela graça e não por obras, Tiago 2, verso 26 enfatiza que a fé verdadeira gera boas obras como fruto, não como condição. Isso cria um equilíbrio. As obras não são uma exigência para a salvação, mas são uma resposta natural à graça. Quinto, influência no Ocidente. A teologia da graça foi fundamental na Reforma Protestante, que rejeitou a ideia de indulgências e obras como meios de salvação. Martinho Lutero popularizou o princípio da sola gratia, somente a graça, que impactou profundamente a espiritualidade e a visão do cristianismo no Ocidente.
A teologia da graça, portanto, exalta a soberania de Deus, redefine o relacionamento humano com ele e inspira uma vida de gratidão e serviço. Como a graça se relaciona com a doutrina da justificação? A graça está profundamente entrelaçada com a doutrina da justificação, formando o cerne do evangelho cristão. A justificação, de maneira simples, refere-se ao ato de Deus declarar uma pessoa justa, absolvendo-a de seus pecados e reconciliando-a com ele. Vamos explorar como a graça é o fundamento essencial desse processo. A justificação como um ato de Deus pela graça. A justificação é descrita como um dom imerecido da graça divina. Em Romanos 3, verso 24, Paulo afirma: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Aqui, ele destaca que a justificação não é baseada em mérito humano, mas é um presente dado por Deus exclusivamente pela sua graça. A graça atua em parceria com a fé. O texto de Efésios 2, versos 8 e 9 deixa claro que a fé é o meio pelo qual os indivíduos recebem o dom da justificação. Contudo, até mesmo a fé é um resultado da graça de Deus, pois ela é concedida ao ser humano como um presente divino. Graça versus obras. A doutrina da justificação pela graça desafia a ideia de que obras ou esforços humanos podem garantir a aceitação diante de Deus. Em Gálatas 2, verso 16, Paulo declara: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Essa abordagem elimina qualquer base para a vanglória humana e ressalta a soberania do amor de Deus. Implicações da graça na doutrina da justificação. Primeiro, reconciliação com Deus. A graça permite a justificação que traz reconciliação. Deus, por meio de Jesus Cristo, absorve o peso do pecado humano e convida os pecadores a uma nova relação com ele. 2 Coríntios 5, versos 18 e 19. Segundo, transformação interior. A justificação não é apenas uma declaração legal de Deus, mas também marca o início de uma transformação pela graça. Embora a santificação seja distinta da justificação, ambas são alimentadas pela mesma graça divina que continua a operar no crente para moldá-lo à imagem de Cristo. Romanos 8, versos 29 e 30. Terceiro, segurança e esperança. Por ser fundamentada na graça de Deus e não na performance humana, a justificação traz uma segurança espiritual inabalável. Romanos 8, verso 1 assegura: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa segurança alimenta a esperança de uma vida eterna com Deus. Conclusão. A graça é a essência da justificação. Ela destaca que a salvação é um ato divino, iniciado e sustentado por Deus, sem depender do mérito humano. Essa doutrina não apenas traz liberdade e segurança ao cristão, mas também inspira uma vida de gratidão e serviço em resposta à imensidão do amor e da graça de Deus. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar com seus amigos e, caso ainda não seja inscrito, se inscreve aí no canal e dá uma cutucada no sininho, para não perder as novidades que aparecerem por aqui. Tenha uma semana abençoada e até o próximo vídeo.